Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura bíblica dessa noite. As ofertas nós tiraremos no final do nosso culto. Você que está em casa já sabe como fazemos durante a semana. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu quero ler para os irmãos do versículo 1 ao versículo 18. Esse texto hoje falou muito ao meu coração e eu quero dividir com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, dos versículos 1 até o versículo de número 18. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Os irmãos que estão em casa, dê o retorno se está tudo bem com a imagem, com o som, que os irmãos que estão acompanhando fazem a melhoria que precisar. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante dele da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam ao Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te damos graça. A tua palavra, ela é santa. A tua palavra, ela tem poder de mudar, de transformar. A tua palavra não volta vazia, mas ela faz tudo que te apraz. E eu te peço neste momento, nessa noite, que a tua palavra mude vidas, transforme, liberte e traga direção para um tempo que nós vivemos, conforme a tua vontade e o teu querer. Fica conosco no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui, podem sentar. Nós acabamos de ler um texto maravilhoso, e se tem uma coisa que nós podemos falar dos dias atuais, os irmãos que estão aqui podem se sentar, amém? Nós estamos aqui vendo que dentro do que nós estamos vivendo, uma palavra que todos nós ouvimos é crise. Todo lugar que você chega, alguém diz: estamos vivendo uma crise, estou em crise, estou em crise. E crise é um acontecimento que você não esperava para o lado negativo. Crise não é uma coisa boa. Ninguém fala: puxa, estou com uma crise danada, apareceu dinheiro do nada. A crise é quando algo de ruim acontece
e ele perdura por um certo período de tempo, que você começa a ter falta daquilo que não tinha antes da crise. E nós vivemos uma crise na saúde, uma crise no governo, uma crise na educação, e até mesmo uma crise dentro do processo das instituições que deveriam pregar o Evangelho. Existe uma crise em tudo, e a crise traz com ela discussão, desconfiança. Alguns vão para as ruas, outros vão para a internet hoje, e você entra na internet, meu irmão, que tem de gente revoltada com governos, revoltadas com a igreja, revoltados uns com os outros. Quantas postagens você não acha na internet, com indiretas, usando textos bíblicos, pessoas que mesmo num período como estamos, estão vivendo dentro de um cenário de briga, de confusão, e estão aí, uns na rua, outros na internet, outros trancados dentro de casa. Mas se tem uma realidade hoje, é que nós vivemos uma crise, e a crise traz consigo essa dificuldade de harmonia, e é no meio da crise que a gente vai entender como estamos diante de Deus. É no meio da tempestade que você não vê os outros, mas você vê a si mesmo, e você pode chegar a uma definição: eu não estava tão bem com Deus assim. E nós lemos um texto que literalmente existia uma crise. A Bíblia diz que Herodes toma uma decisão de pegar alguns da igreja para maltratar. Eu fico pensando a diferença que existe da igreja quando ela começou e da igreja dos nossos dias. Os discípulos estavam pregando o Evangelho de Jesus, falando de Jesus, mas começou-se uma perseguição pelo simples fato: vamos maltratar para nos divertir. E a Bíblia diz que aquilo existia, e não é diferente hoje para nós. A igreja, ela não cresce porque não tem ninguém perseguindo. A igreja continua, não é porque tem muitas facilidades. A igreja permanece de pé, não é porque hoje nós temos pastores, deputados, pastores, vereadores. A igreja não cresce pela mão do homem. O próprio Jesus vai dizer por que, com todas essas perseguições, a igreja continua mesmo em tempos de crise. Abra sua Bíblia, vamos ler a Bíblia. Nós vamos em Mateus capítulo 16, no versículo 18. A palavra nos relata que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja. E saiba de uma coisa, Pedro: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então a igreja não está de pé porque tem um homem guiando ela. A igreja não está de pé porque tem um homem lá dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, ou até mesmo numa presidência. A igreja está de pé porque ela foi edificada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. A igreja vive no meio da crise, porque ela é sustentada por aquele que não conhece o que é crise, mas que permite que nós, como humanos, passemos por crise, porque nós mesmos construímos as crises. Nós mesmos construímos crises nas nossas vidas. Quantos casamentos estão em crise? Porque o marido e a mulher no dia do seu casamento disseram: até que a morte os separe, na doença, na saúde. Mas quando veio a doença não quiseram mais ficar junto. Quando acabou o dinheiro já começaram a não entender o processo. Então existem crises que nós criamos. Obrigado, velho. Tá bonito, hein? Deus abençoe. E nós vemos o texto que existia uma crise, e hoje existe uma crise parecida, que está chegando ao nível que estava naquele momento. A Bíblia diz que os irmãos começaram a ser maltratados.
Irmãos, o maltrato ele pode vir de várias formas. Você pode maltratar alguém com palavras, você pode maltratar alguém com atitudes, e você também pode maltratá-lo fisicamente. E naqueles dias, o maltrato era físico. Eles eram presos, eles eram amarrados, eles eram espancados. Mas abra sua Bíblia para você ver o que Jesus deixou relatado. Vai em Mateus, por favor, capítulo 10, o versículo é o 22. Mateus, capítulo 10, e o versículo de número 22, aonde o Senhor vai dizer algo sobre a igreja dele nessa terra. Odiado de todos vocês serão, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Jesus disse: as pessoas vão ficar com raiva quando vocês estiverem falando no meu nome, porque no nome de Jesus a gente diz que tem perdão, no nome de Jesus a gente diz que tem recomeço. Isso irrita o mundo, isso irrita o mundo que não quer que as pessoas recomecem. Em nome de Jesus nós não odiamos as pessoas, mas nós denunciamos o pecado que mata as pessoas. E Jesus vai dizer: olha, por meu nome vocês vão ser odiados, mas aquele que perseverar. Sabe o que é isso, meu irmão? Está difícil, mas eu não desisto. Está difícil, mas eu não paro. Está difícil, mas Ele continua sendo o meu Senhor e o meu Salvador. E ainda que os meus olhos não vejam, o meu coração, Ele consegue sentir a presença de Deus na minha vida. Jesus deixou escrito para que a gente ficasse atento. Vai em Mateus 24, também temos uma referência sobre os dias que nós estamos vivendo sobre essa terra, dias de crise. Quando nós lemos o versículo de número 9 do capítulo 24, Jesus diz assim: então, Mateus 24, 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, escute o que está dizendo, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, até mesmo o amor de muitos ele irá esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Os discípulos fazem uma pergunta: como que vai ser quando o Senhor tiver para voltar? Eles queriam saber para ficar prontos. E Jesus diz: olha, vocês não se preocupem com isso. Saibam de uma coisa: eu vou voltar, mas eu vou deixar sinais para vocês. E naqueles dias eles vão começar a atacar vocês. E perceba que o texto diz assim, então entregarão alguns de vocês para serem atormentados. A primeira situação é tormenta. E o que tem sido feito de tormenta contra a igreja nesses dias não está brincadeira. Uma das tormentas só pega coronavírus na igreja. Vem para o culto lotado, cheio de gente, mas pegou coronavírus na igreja. Vai para o mercado lotado, cheio de gente, mas pegou coronavírus na igreja. Isso é tormenta. E aí a pessoa fica: eu não vou no culto. E eu respeito você, não é? Eu não estou aqui incentivando você a não fazer o que não quer. Eu estou dizendo que a tormenta começa dizendo: o problema está na igreja, sendo que na igreja está a solução dos nossos problemas. E o texto diz: olha, alguns vão até se trair, porque vão ficar escandalizados, mas não servia a Deus, morreu servindo a Deus, Deus não livrou. Ixi, que escândalo. Diz que alguns vão começar a se aborrecer um com o outro. Quer uma geração que mais se aborrece crente com crente?
Quer uma geração que está mais aborrecida um com o outro? Não, tu corta cabelo, eu não corto, tu usa brinco, eu não uso. Ah, tu vai na igreja. E cadê Jesus nessa história? Mas Jesus disse: vai acontecer isso. E porque a verdade vai incomodar, vão surgir muitos falsos profetas. E vão começar a enganar muitos. E aí as pessoas vão ver que tem profecia, mas não tem amor. Tem profecia, mas não tem moral. Tem profecia, mas não tem caráter. Tem profecia, mas compra e não paga. Tem profecia, mas fica mentindo um dos outros. E aí as pessoas vão falar: que falta de amor é essa, gente? Aí a Bíblia diz que o amor vai se esfriar. Mas aí Jesus dá uma promessa: mas o que perseverar, o que não desistir, o que continuar, mesmo na dificuldade, dizer: eu não paro em nome de Jesus, esse será salvo. E nós vemos o texto que dizia que os discípulos estavam dentro de uma crise, como eu e você estamos hoje dentro de uma crise. E aí eles disseram: vamos prender Pedro. E aí vai ser preso uma das colunas da igreja da época. Vai ser preso Pedro, aquele que era um dos mais defensores de Jesus, mesmo tendo um comportamento às vezes fora do padrão que Jesus queria. Porque Jesus usa cada um de nós, meu irmão. Jesus nos ama pela verdade que somos e não pelo defeito que temos. É por isso que ele perdoava Pedro, porque ele sabia que Pedro errava pelo excesso. Pedro não sabia ainda se controlar. Mas Pedro era um homem verdadeiro, e toda vez que errou, se arrependeu. O problema não é quantas vezes você peca, mas quantas vezes você se arrepende. Porque quando você se arrepende, a Bíblia diz que você deixa. Aleluia. Glória a Jesus. E o texto vai dizer que enquanto essa crise acontecia, enquanto estavam matando, porque mataram Tiago à espada, pense o cenário que estava. Mas diz que enquanto o mundo, o diabo, tramava contra a igreja, projetava o fim da igreja, porque essa é a intenção de Satanás. Essa é a intenção de fazer eu e você perder o amor. É nós perdermos a nossa fé. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que a sua fé ela seja acrescentada, que a sua fé ela seja tocada pelo Espírito Santo, e dentro do teu coração você se alegre e se anime. Está uma crise, igreja, todo mundo escondido, todo mundo dentro de casa. Mas a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam sendo presos, os discípulos estavam sendo mortos, tinha uma igreja fazendo alguma coisa. A Bíblia vai nos relatar no versículo 5, acompanhe comigo, a leitura que diz no capítulo de número 5, no capítulo 12, versículo 5, de Atos. Pedro, pois, ele era guardado na prisão, ele estava preso, Pedro estava preso, mas, aqui tem um mais, é condicional, mas existia uma condição: a igreja não estava no Facebook, a igreja não estava no Planalto, a igreja estava em contínua oração pela vida dele. Nós temos que nessa noite entender o que Deus quer da oração. Nós paramos de orar, meus irmãos. Quantos dizem: pastor, culto de oração de joelho, não está com nada não. Isso não atrai pessoa não. O que atrai pessoa é o louvorzão. Mas o que faz você ser atraído por Deus não é o louvorzão, é a oração. A oração te liga com aquele que te criou, com aquele que te salvou, com aquele que te perdoou. A Bíblia vai trazer um relato dizendo: olha, eles estavam presos, mas tinha uma igreja orando, tinha uma igreja de joelho, tinha uma igreja intercedendo, tinha uma igreja falando com o Criador e dizendo: o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da igreja, e assim como o Senhor é o dono, ninguém toca, e quando tocar é até quando o Senhor permitir. E quando você vai em Tiago, vamos lá em Tiago, capítulo 5,
Existe um relato para nós que às vezes ficamos falando, mas quem sou eu para orar? Quem sou eu? A minha oração não tem valor. E tem gente que pede só para o pastor orar. Pastor, ora por mim, ora por mim. Meu irmão, tem que pedir para o pastor orar. Mas você também pode orar da sua casa. Você também pode orar aí onde você está. O Senhor também te escuta. Tiago capítulo 5. Vamos ler do versículo 16. Se você achou, diga amém. A Bíblia vai nos dizer: e a oração da fé, ela salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecado, os pecados serão perdoados. A oração da fé, ela vai levantar o doente. E tem mais: se tiver cometido pecado, até os seus pecados serão perdoados. E o texto continua dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, não acusem uns aos outros, não julguem uns aos outros, mas orem uns pelos outros, para que eu escute a vossa oração. E o texto vai dizer: sabe por que nós vamos orar? Para que vocês sarem. A oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E aí o Senhor vai nos deixar aqui uma palavra que é para te animar nessa noite. Ele diz: olha, Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando ele, pediu que não chovesse. Olha a oração dele, foi mexer com a meteorologia. Eu não vou pedir esse negócio aqui não, ficar orando aqui está fácil. Ele já foi ousado, falou: eu quero que pare a chuva, Deus. E sabe o que está escrito aqui? Orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí o texto diz: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós temos que voltar a entender que Deus quer que eu e você tenha relacionamento com Ele. Oração, você já viajou com quem você não conhece? Aquele silêncio, você vai no silêncio. Mas você já viajou com quem você tem intimidade? A viagem fica curta, é dando risada até chegar no local, é conversando, é parando para tomar um refrigerante, é parando para fazer uma coisa. Por quê? Porque tem intimidade. Tem gente que fala: eu vou com quem? Mas eu nem conheço, rapaz, é ruim viajar porque eu não conheço. Deixa eu ir no outro carro, está todo mundo que eu conheço lá. Você vai para a escola, te colocam numa sala que não tem ninguém que você conhece, e fala: oh meu Deus, queria estar na minha sala, todo mundo que eu conheço está lá. O que nós aprendemos aqui é que quando você não tem intimidade com Deus, você não consegue falar com Ele, você fica com vergonha. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Ele está disponível para ouvir a sua oração. Então peça o que você precisa, peça o que você está precisando, mas peça com fé, e seja objetivo. A Bíblia diz que aquela igreja estava reunida orando por Pedro. A igreja estava reunida e fazia orações por ele. A igreja estava lá dizendo: Senhor, tira Pedro da prisão. Senhor, Pedro vai morrer se o Senhor não livrar. Mas Senhor, guarda Pedro. Senhor, se ele não fosse livre, livra Pedro de sentir dor. Senhor, se ele morrer ali, levanta outro igual ele com ousadia para pregar o teu evangelho. Senhor, toma a vida de Pedro. Senhor, visita Pedro. Aleluia. Abra sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 21, o versículo de número 22. Esse versículo, ele não está aqui para dizer para você que existe uma expectativa. Esse versículo está aqui dizendo para você: existe uma realidade.
Existe uma realidade na oração. E aqui vai dizer o seguinte: e tudo o que pedires na oração, crendo, se prepara. Por quê? Você vai receber. Tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Só que nós estamos dentro de uma época que o piloto automático está acionado. Vamos orar, irmãos? Levantamos porque é hora de orar. Não entendemos que a oração é uma comunhão com o Pai, é com o Criador. Meu irmão, se você orar crendo, se prepara para receber. A Bíblia diz que a igreja fazia o quê? Continuar. Alguém levantava e falava: Pedro já saiu da cadeia? Não, continua. Você não tem que orar só quando você quer, é tempo integral. Enquanto não chegar o milagre, não para. Não, mas o meu marido é duro, o meu filho é duro, não sei quem é que é duro, mas a oração, ela tem poder de fazer o milagre acontecer. Ali estava uma igreja em crise, mas uma igreja orando. Uma igreja que chorava, mas uma igreja orando. O problema hoje da nossa geração é que a igreja não virou mais lugar de oração. Jesus disse: a minha casa, ela será conhecida como uma casa de oração. Mas vocês têm transformado a minha casa em um covil de lobos, onde vocês tratam as pessoas pelo que ela tem, aonde vocês recebem bem quem tem dinheiro, aonde vocês vendem tudo, vendem até oração, vendem até pregação. Mas ele disse: a minha casa, ela é conhecida pela oração. Sabe o que é isso? A minha casa é conhecida quando ela fala comigo e eu falo com ela. Quando ela pede, eu respondo porque ela pediu crendo. Uma igreja totalmente em crise, muito pior do que nós, porque tinha gente morrendo, não era de coronavírus, era para fazer graça. A Bíblia diz que Herodes gostou, matou um aqui, alguém gritou ali: que beleza, mata mais um. Aí a Bíblia diz assim: e continuou. Quantos cristãos não morreram somente por ser cristão? Mas tinha uma igreja orando. Não tinha uma igreja no Facebook, não tinha uma igreja nas ruas, não tinha uma igreja gritando, tinha uma igreja orando. É preciso nessa noite voltar a orar. É preciso voltar à oração. Mas não uma oração qualquer, uma oração com fé. Você que está aqui, você que está em casa, quantas vezes dobrou o joelho para orar só por orar? Eu acho que Deus não vai me dar não, mas eu vou orar. Vai que dá certo, não é isso? É igual um jogo de azar. Eu não sei jogar isso aqui não. Como que é? É Mega Sena? Marca 6 números aí. Marca 6 números, vai que dá, né? Vai que dá. Isso não é oração. Oração é você ir na presença de Deus e ser sincero com Ele, e ser específico e falar: Senhor, visita agora. Porque a igreja lá fazia o seguinte: visita Pedro. E sabe como a oração é poderosa? Que a Bíblia vai dizer que Pedro, dentro da cadeia, sabendo que ia morrer, visto Tiago ser morto, com um guarda aqui, outro guarda aqui, guardas na porta, as cadeias presas nas mãos dos guardas, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Glória a Jesus. Isso aqui é muito bom saber quem conhece Deus. O diabo tenta nos enganar. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, meu irmão, sabendo que ia morrer. Tinha visto Tiago ser morto, sabia que ele era uma referência para a igreja, sabia que ele era um pastor que quando ele morresse, muitos iam deixar. Mas a Bíblia diz que ele estava dormindo, porque existia uma igreja orando. E Davi, no Salmo 3, ele registra um momento da sua vida, quando seu filho Abisalão está tentando matá-lo, e ele está fugindo do próprio filho,
E ele não estava dentro de um palácio, estava fugindo. Mas já chegou a noite, era hora de descansar. Aí no versículo 5, Davi diz: eu me deito, eu durmo. Deitar é fácil, dormir é difícil. Só que ele dá a razão disso. Ele fala: eu deito, eu durmo e eu acordo, porque Deus que me sustenta. O meu inimigo não tem poder sobre minha vida. E quando eu estiver dormindo, o meu Deus, o guarda de Israel, que ele não dorme, ele não cochila, ele me protegerá. E nós vamos ver um homem deitado no meio de uma cadeia, sentado e dormindo, mesmo sabendo que ia morrer. Quantos de nós estamos aqui nessa noite que parece que não está conseguindo nem dormir mais? O diabo vem acusar, o diabo vem dizer: vai morrer, não vai conseguir, não vai nada. Descansa nessa noite em nome de Jesus. Descansa nessa noite, porque tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo pela sua vida, tem alguém dizendo: Senhor, livra. Muitas vezes os cristãos são um pouco loucos, porque às vezes nós estamos orando e nós falamos: Senhor, visita o presídio. Eu falo: você conhece alguém que está lá? Eu falei: não, mas eu estou orando por quem está lá. Jesus diz: chorai com os que choram, se alegra com quem se alegra. Ora pelo preso como se você tivesse preso, olha pelo doente como se você tivesse doente. E nós vemos Pedro simplesmente dormindo, mas a igreja fazia constante oração. E quando a igreja ora, a Bíblia diz que a primeira coisa que surgiu dentro da cadeia foi uma luz. E isso me leva sempre a ouvir Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A Bíblia vai nos relatar que quando a igreja orava, a luz brilhava. Enquanto a igreja ora, Jesus continua brilhando, visitando cadeias, visitando trevas, tirando pessoas das trevas, iluminando o caminho de tanta gente. Mas não porque tinha condição ou tinha contato com um governador maior, não estava sendo uma luz brilhada na escuridão porque o presidente apoiava, porque os vereadores apoiavam, porque a nação queria, não, mas era porque tinha uma igreja orando ao Senhor e apresentando Ele ao Senhor. A Bíblia relata que depois que a luz acende, acontece o que a gente chama de libertação. Tem um hino famoso que diz: as cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Sabe quando você escuta cadeias quebrando? Quando tem uma igreja orando. A igreja orando e as cadeias quebrando, a igreja orando e a luz entrando, a igreja orando e a libertação chegando. Mas é preciso a igreja parar de brincar e voltar a orar. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos ler Marcos capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9, o versículo 29, por favor, meus irmãos. Se você está entendendo, dê um glória a Deus forte, em nome do Senhor. Amém. Você que está em casa, se estiver entendendo, dá um glória a Deus via online, põe um coraçãozinho, mas diz que você está entendendo e que você está entendendo que Deus quer a tua libertação. Olha o que vai dizer Marcos 9, 29. E disse-lhe: esta casta de demônio não sai com qualquer coisa, a não ser com a oração e com o jejum. Tem coisas que nós não adiantamos ficar gritando para o mundo ver a gente gritando. Jesus ensinando disse: ei, entra no teu quarto, fecha a porta, não precisa ficar postando no Facebook, não é o homem que tem que te ver orando, não, é Deus que tem que ver você orando, é Deus que precisa ver você de joelhos. A Bíblia diz que a igreja orava e as cadeias quebraram. E a igreja diz que, a Bíblia diz que a igreja orando, o anjo disse: eu vou te guiar, põe a tua roupa, vem comigo. Isso nos faz lembrar de Isaías,
Abre a sua Bíblia, vamos ler. Eu gosto de ler os textos bíblicos, porque aí você não fica achando que eu estou inventando alguma coisa, mas é porque a palavra de Deus tem poder. Isaías 41, o versículo 13, olha o que diz esse texto. Veja se você não lembra de Pedro naquele momento. Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. É pegado pela mão. A Bíblia diz que o anjo fala: me segue. Tanto é que Pedro não sabia se era verdadeiro. Pedro estava meio que falando: será que eu estou sonhando? Porque tinha os guardas do lado. E as cadeias caíram. A libertação veio. Eu não sei se você está sendo atingido pela pressão que estão dando sobre a igreja, mas eu quero te dizer que tem uma igreja orando. E quando a igreja ora, o Senhor Jesus chega. Quando Ele chega, as cadeias elas são quebradas. E ainda mais, Ele te dá direção para onde você ir e como você ir. E sabe uma coisa interessante? Volta lá para a gente ler, porque a Bíblia vai deixar um relato que eu fico sempre muito maravilhado quando eu leio isso aqui. Versículo de número 10 de Atos 12. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Quando a igreja ora, as portas se abrem. Você não precisa correr atrás dela, gritar, bater, não. Ela se abre por si mesma. O teu telefone toca, alguém te liga, alguém te chama. Você não precisa fazer esforço, porque quem abre a porta é o Senhor Jesus. Nós temos que ler esse texto e se lembrar que Deus abre portas. Lembra de Apocalipse? Eu gosto de texto. Entenda que o Senhor quer falar comigo e com você hoje. Porque quando fala de abrir portas, alguém fala assim: é financeiro, Senhor. Paulo em Colossenses fala: olha, estejam orando por nós, para que o Senhor nos abra porta, para que nós venhamos a pregar o Evangelho. Que o Senhor dê oportunidade de a gente falar de Jesus para alguém. Mas Apocalipse é mais forte quando fala de porta. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. Apocalipse 3. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo um culto um pouco mais rápido por causa da situação de ônibus, que também não está regular. Mas eu espero conseguir terminar hoje. Estou correndo um pouco, mas eu acho que está dando para entender. Olha o que vai dizer o Senhor Jesus. Apocalipse 3 e o versículo de número 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Essa porta não está fechada, está aberta. E Jesus vai dizer o seguinte: e ninguém pode fechar. Você pode crer nisso nessa noite? O Senhor colocou uma porta aberta de salvação. O Senhor colocou uma porta aberta de libertação. E ninguém pode fechar essa porta. E Ele vai dizer o seguinte: tendo pouca força, isso aqui é bom, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Está fraco, mas está dizendo: Ele vai me ajudar. Está sem força nenhuma, mas está dizendo: eu continuo crendo 100% no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe um pastor que diz que infelizmente nós como cristãos, às vezes Deus abre uma porta para nós e a gente taca nela uma placa dizendo saída, sendo que é entrada. Às vezes Deus abre uma porta dizendo sai desse lugar e vai para aquele, que ali é a porta que eu abri. E nós ficamos achando dificuldades de ir. Mas o Senhor nessa noite nos diz: olha, eu coloquei uma porta para você passar.
Glória a Jesus. E a Bíblia diz que, irmãos, eu fico pensando porque Pedro estava sonhando. Ele pensou que estava sonhando. De tão sobrenatural. Perceba que hoje existe o extremo dos dois lados. Uns que são só letra e outros que é só espiritualidade. Isso não é bíblico. A palavra diz: sede equilibrados, temperados, nem demasiadamente santo, nem demasiadamente pecador. Existe um equilíbrio. E o texto vai nos deixar um relato, que aqui é onde eu quero também falar com você, aproveitando que muita igreja, muita gente que está nos vendo, não está podendo ir na igreja. A Bíblia diz que existia uma casa. A igreja estava reunida numa casa. E dá o nome da mulher. Vocês lembram do nome da Maria? Qual é a cor branca do cavalo de Napoleão? Lembram disso? A Bíblia vai dar o nome da mulher. Quando Pedro sai, entenda uma coisa também, isso aqui é bom para a gente não ficar, oh Deus, oh Deus. A Bíblia diz que quando o anjo libertou ele, disse: agora é você. Aí Pedro acorda e fala: e agora? Aí ele se lembrou de quem estava orando por ele. Ele falou: ah, estão orando por mim, eu vou para lá agora. Glória a Jesus. Aleluia. Deus já te libertou, agora é com você. Aleluia. Deus já te falou, sai daí. Se Ele já tirou você, continua. Mas não vai para qualquer lugar, vai para onde tem oração, vai para onde tem comunhão, vai para onde Ele está. E a Bíblia diz que tinha uma casa. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, conhecido por nome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Esse é o problema de hoje. Existe uma queixa de muitos pastores. A pandemia fez muito crente desviar. Não tem? Quem conversa com o pastor sabe. A minha igreja, um monte de irmão desviou. Os que não bebiam voltaram a beber, os que não saíam voltaram a sair. Muitos não retornaram da pandemia, é o que dizem. Mas eles não se desviaram, eles já estavam desviados. E aqui nós entendemos por quê. Porque a igreja pode estar fechada, mas a sua casa, ela tem que ser uma casa onde o Espírito Santo habita. O problema é que eu não sei orar em casa. O problema é que eu não sei ler a palavra em casa. Mas ele diz: olha, uma casa que tem oração, ela faz que naquele ponto de oração a libertação atravesse fronteiras e livre alguém do pecado. Como está a nossa casa nessa noite? Quando a gente senta na mesa, o que a gente conversa? Quando a gente recebe visita, qual é o nosso assunto? Será que nós estamos orando ou nós estamos metendo a lenha em alguém? Será que nós estamos orando ou nós estamos fazendo das nossas reuniões momento de descontração? O que é que você assiste? O que é que você lê? O que é que você escuta? A igreja pode estar fechada, mas se a tua casa estiver aberta para o Espírito Santo, Ele vai lá e Ele usa você lá na sua casa para trazer a libertação para a igreja. Aleluia! Nós cremos, Senhor. Abre os olhos nessa noite. A igreja do Senhor, ela vai continuar. A igreja do Senhor não vai prevalecer, não vai perecer, ela vai prevalecer. Aleluia! Mas será que nossa casa pode dizer isso? A minha casa é uma casa de oração. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele disse, 5,17: orai sem cessar. Volte a orar. Sabe o que é voltar a orar? Volte a falar com Deus. Porque Lucas, registrando em Lucas 1,37, ele diz: olha, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Vocês leiam depois o texto, porque Rode, quando Pedro bate na porta, ela ficou tão extasiada que ela não abriu a porta. A Bíblia registra e diz que de alegria ela não abriu a porta.
voltou para falar. Se prepara que quando o seu milagre chegar, vai ter tanta alegria, que antes de abrir o embrulho, você vai dizer: Ele mandou o embrulho. Antes de falar para alguém, você vai ver e vai falar assim: meu Deus, chegou. E vai ter alguém perto que vai falar: não pode ser não. Tu tá doido, rapaz, não é não. Não tinha como acontecer. E você vai dizer: o Senhor Jesus, o que está sentado no trono, Ele fez o milagre por mim. A igreja do Senhor, ela não trabalha com ferro, ela não trabalha com armas, ela não trabalha com deputados fazendo lei para ela, mas ela trabalha com o Senhor que está no céu, e ela trabalha na oração e crendo que Ele responde a oração. Faça da sua casa uma casa de oração. E a Bíblia diz no versículo 24 que no outro dia Herodes não sabia o que fazer, mandou fazer uma interrogação. Alguém deve ter facilitado as coisas. É verdade, a igreja orou e as coisas facilitou. Tem uma igreja orando por você, tem uma igreja orando pela sua família, tem uma igreja em qualquer lugar desse mundo. Você pode crer que tem uma igreja orando e dizendo: Senhor, vem ajudar, vem libertar, e o Senhor vai fazer. Nós cremos na libertação de Deus. Você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, receba do Senhor a paz, receba do Senhor libertação. Se você está preso por algum motivo: pastor, mas eu estou preso na inveja, no ciúme, na mentira, no álcool, na droga, Ele te liberta, em nome de Jesus, Ele te liberta. Mas basta crer, basta confiar, basta entregar a sua vida a Ele. Que Deus te abençoe nessa noite, e que a sua casa, meu irmão, seja uma casa de oração. Cuidado com o que você anda conversando, cuidado com aonde está a sua base de segurança. A mesma crise que nós vivemos hoje com a igreja, com tudo, ainda continua tendo a mesma fonte de solução. E ela às vezes está lá na sua casa com você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus em secreto, e Ele vai fazer as pessoas ver o que você pediu em secreto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero aqui apresentar os irmãos.